Olá, meus queridos irmãos e irmãs na fé. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Horizonte da Fé, um espaço criado para edificar a sua vida espiritual e trazer palavras que vão fortalecer o seu coração diante de Deus. Hoje, eu quero compartilhar com você uma mensagem poderosa e transformadora com o título: O segredo da oração que move o coração de Deus. Você já se perguntou por que algumas orações parecem tocar diretamente o trono de Deus, enquanto outras parecem não ter resposta? Já parou para refletir sobre o que realmente significa orar de forma eficaz? Pois bem, hoje vamos mergulhar nesse mistério revelado pela Palavra de Deus e aprender juntos como a oração pode se tornar uma chave capaz de abrir os céus sobre a sua vida. A Bíblia nos ensina, em Tiago capítulo 5, versículo 16, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Essa não é apenas uma frase bonita, mas uma verdade espiritual que nos mostra que a oração feita com fé, sinceridade e entrega é capaz de mover o coração de Deus e transformar situações impossíveis. Mas, para entendermos isso com profundidade, precisamos primeiro compreender que oração não é apenas pedir coisas a Deus. Oração é relacionamento, é comunhão, é conversa íntima com o Criador do Universo. Quando nos colocamos diante do Senhor em oração, não estamos diante de um ritual vazio, mas diante de um encontro vivo, real e cheio de propósito. Muitos acreditam que a força da oração está nas palavras bonitas ou na quantidade de tempo que passamos orando. Mas a verdade é que o segredo da oração eficaz está no coração que ora. Deus não olha para a eloquência das nossas palavras, mas para a sinceridade da nossa alma. Ele não se impressiona com discursos, mas se move diante da fé e da humildade de quem reconhece sua dependência dele. Se pensarmos na vida de Jesus, veremos que a oração foi o alicerce de toda a sua caminhada aqui na terra. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele se retirava constantemente para estar a sós com o Pai. No jardim do Getsêmani, em um dos momentos mais difíceis de sua vida, Jesus nos mostrou que oração verdadeira é entrega total. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Esse versículo revela o coração da oração que realmente move Deus, não a oração que busca impor nossa vontade, mas a que se rende à vontade soberana do Senhor. Isso nos ensina que o poder da oração não está em convencer Deus a fazer o que queremos, mas em alinhar o nosso coração ao que Ele deseja realizar. Querido irmão, querida irmã, talvez você esteja orando há muito tempo por uma resposta, esperando uma mudança, clamando por uma solução. E talvez esteja se perguntando: será que Deus está me ouvindo? Será que Ele se importa? Eu quero te dizer, em nome de Jesus, que Deus ouve cada palavra, cada lágrima, cada gemido da sua alma. Ele se importa com você e Ele está agindo, mesmo quando parece silêncio. O segredo da oração que move o coração de Deus começa justamente aí, na confiança de que Ele é um Pai amoroso, que sabe o que é melhor para os seus filhos. A oração eficaz não é a que exige, mas a que confia. Não é a que tenta controlar, mas a que descansa. Não é a que se baseia apenas em desejos, mas a que se fundamenta na palavra de Deus. Ao longo deste vídeo, eu quero te conduzir por um caminho de compreensão profunda sobre como orar de forma que o céu se mova a seu favor. Vamos falar sobre fé, sobre intimidade, sobre perseverança e sobre a importância de alinhar nossa vontade com a de Deus. Eu creio que, ao final desta mensagem, você terá não apenas um entendimento novo sobre a oração, mas também uma chama renovada para buscar o Senhor em espírito e em verdade. Por isso, abra o seu coração agora. Permita que a palavra de Deus fale com você. Deixe que o Espírito Santo te conduza. Este é o momento de transformação. Este é o momento de entregar tudo nas mãos daquele que pode todas as coisas. E para começarmos bem, eu quero orar junto com você. Onde quer que você esteja, feche os seus olhos se for possível e coloque a sua mente e o seu coração diante de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti neste momento, reconhecendo a Tua grandeza e o Teu amor. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza ao entendimento da oração que realmente toca o Teu coração. Que esta palavra seja viva e eficaz
na vida de cada pessoa que está assistindo a este vídeo. Que corações sejam fortalecidos, que fé seja renovada e que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Agora que demos o primeiro passo, vamos avançar juntos nesta jornada. Continue comigo, porque ainda há muito que o Senhor quer revelar sobre o segredo da oração que move o seu coração. Quando falamos sobre oração, muitos imaginam que se trata apenas de apresentar pedidos diante de Deus, como se fosse uma lista de necessidades. Mas o segredo da oração que realmente move o coração do Senhor vai muito além disso. A verdadeira oração nasce da intimidade, da confiança e do amor. Veja o que está escrito em Jeremias 29, versículos 12 e 13. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Perceba que Deus deixa claro: não é uma busca superficial, não é uma oração apenas da boca para fora, mas uma busca de todo o coração. O Senhor está dizendo que há um segredo escondido na oração sincera. Quando você se entrega de todo o coração, Ele se revela. Quando você ora sem máscaras, sem fingimento, sem repetição vazia, mas com verdade, Deus responde. Ele não resiste a um coração quebrantado e sincero. Muitas vezes, oramos de forma apressada, sem refletir, apenas repetindo palavras. Outras vezes, nos aproximamos de Deus apenas em momentos de dificuldade, como se Ele fosse apenas uma saída de emergência. Mas o segredo está em cultivar um relacionamento constante, diário, íntimo. Oração não deve ser nossa última opção, mas o primeiro recurso em todas as situações da vida. Jesus nos ensinou isso no Sermão do Monte, em Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Aqui, o Senhor nos mostra que a oração que move o coração de Deus não precisa de plateia, não precisa de espetáculo, não precisa ser para impressionar ninguém. A verdadeira oração é aquela feita em secreto, em humildade, apenas você e Deus. Isso nos ensina que a oração poderosa não depende de quão alto você fala, mas de quão profundo você se conecta com Deus. Não depende de quem está ouvindo, mas de quem está presente, o próprio Senhor. E sabe qual é a boa notícia? Você não precisa ser um grande homem de fé ou uma mulher extraordinária para ter uma oração eficaz. Basta ser sincero diante de Deus. Ele mesmo prometeu ouvir a oração dos que o buscam de todo o coração. Pense comigo, se oração fosse apenas repetir frases bonitas, o coração de Deus não se moveria. Mas quando um filho clama com fé, ainda que com palavras simples, os céus se abrem. Deus não rejeita a oração humilde, ainda que seja apenas um sussurro ou até mesmo um gemido da alma. Talvez você já tenha se sentido incapaz de orar. Talvez tenha pensado, não sei orar direito, ou minhas palavras são poucas. Mas eu quero te dizer algo. Deus não está preocupado com a quantidade ou a beleza das palavras. Ele olha para a intenção do seu coração. Lembre-se do publicano na parábola de Jesus, em Lucas 18. Enquanto o fariseu orava exaltando a si mesmo, o publicano apenas batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. E Jesus disse que foi esse homem, com sua oração simples e sincera, quem saiu justificado diante de Deus. Isso nos mostra que o segredo da oração não está em impressionar, mas em se humilhar. Não está em aparentar espiritualidade, mas em reconhecer a própria fragilidade. Meu irmão, minha irmã, se você deseja uma oração que realmente mova o coração de Deus, comece a orar com autenticidade. Abra o seu coração como ele está, sem medo, sem reservas. Deus não se escandaliza com a sua dor, com a sua fraqueza ou com os seus sentimentos. Pelo contrário, Ele acolhe, Ele entende, Ele responde. Por isso, não espere ter as palavras perfeitas. O que Deus espera é que você se derrame diante dEle. É nesse lugar de sinceridade que os céus se movem. Agora, eu quero que você reflita. Como tem sido a sua vida de oração? Você tem falado com Deus todos os dias ou apenas quando a dificuldade aparece? Você tem aberto o coração ou apenas repetido palavras? Este é o momento de buscar mais intimidade, porque quanto mais você conhece o coração de Deus, mais a sua oração se torna poderosa. O apóstolo Paulo nos incentiva,
Em 1 Tessalonicenses 5,17, orem continuamente. Isso não significa passar o dia inteiro de joelhos, mas viver em uma atitude constante de comunhão com o Senhor. É manter o coração sempre conectado com Ele, seja em casa, no trabalho, na rua ou em qualquer lugar. E é exatamente isso que eu quero compartilhar com você ao longo desta mensagem. Como manter uma vida de oração que move o coração de Deus. Nos próximos momentos, vamos aprofundar ainda mais nesse segredo espiritual, entendendo que a oração não é um peso, mas um privilégio e que é através dela que experimentamos o sobrenatural de Deus em nossa vida. Até aqui já entendemos que a oração que move o coração de Deus nasce da sinceridade, da intimidade e da entrega. Mas existe outro segredo muito importante: a oração acompanhada de fé. A Bíblia é clara ao afirmar que a oração sem fé é apenas palavras lançadas ao vento. Em Hebreus 11:6 está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Isso significa que orar é mais do que falar com Deus. É acreditar que Ele está ouvindo. É confiar que Ele é capaz de responder e agir de forma poderosa. Muitas vezes, fazemos orações mecânicas, mas sem realmente acreditar que Deus pode intervir. É como se falássemos para o vazio. No entanto, o segredo da oração que toca o coração do Senhor é a fé que se apoia no seu poder e na sua fidelidade. Jesus nos deu um exemplo marcante disso em Marcos 11:24. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Aqui, ele nos mostra que a fé vai além de pedir. A fé já recebe a resposta antes mesmo de vê-la acontecer. Isso não significa que Deus atenderá todos os nossos desejos como se fosse um gênio da lâmpada, mas que quando oramos segundo a sua vontade, podemos ter a certeza de que Ele agirá no tempo certo e da maneira perfeita. Veja o caso de Ana, mãe do profeta Samuel. Ela orava com lágrimas pedindo um filho e chegou a ser incompreendida até mesmo pelo sacerdote Eli. Mas sua oração foi acompanhada de fé. Ela derramou a alma diante do Senhor e confiou que Ele poderia mudar sua história. E Deus ouviu a sua oração, concedendo-lhe Samuel, que se tornou um grande profeta em Israel. O que aprendemos com isso? Que a oração que move o coração de Deus é aquela que une a sinceridade da alma com a fé no impossível. Você pode estar vivendo uma situação que parece não ter saída, mas quando você ora com fé, o impossível se torna possível. Jesus mesmo declarou em Mateus 17:20, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Note que não se trata de ter uma fé gigante, mas de ter uma fé verdadeira, ainda que pequena, colocada nas mãos de um Deus todo-poderoso. Talvez você pense, mas eu não tenho uma fé forte. Não se preocupe. O importante não é o tamanho da sua fé, mas o tamanho do Deus em quem você coloca a sua confiança. Quando você ora acreditando que Ele pode agir, isso já é suficiente para mover os céus. É claro que, às vezes, a fé é desafiada pelas circunstâncias. Quantas vezes você já orou e pareceu que nada acontecia? Quantas vezes as respostas demoraram a chegar? Nessas horas, a fé é testada. Mas é justamente nesses momentos que a sua confiança em Deus se fortalece. Lembre-se do que Jesus disse a Tomé após a ressurreição. Porque me viu, você creu. Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20:29. A fé verdadeira não depende de sinais visíveis. Ela se apoia na certeza da promessa de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, o segredo da oração que move o coração de Deus é orar com fé, mesmo quando os olhos não veem, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. É orar acreditando que o Pai está no controle, que Ele já está trabalhando e que o seu tempo é perfeito. E aqui está outro detalhe importante. A fé não é apenas acreditar que Deus pode, mas também confiar que Ele fará da maneira certa. Às vezes pedimos algo que não é o melhor para nós, e Deus, em seu amor, responde de outra forma. Isso também é fé. Aceitar a vontade do Senhor, mesmo quando ela não corresponde exatamente ao que pedimos. A oração com fé gera descanso. Quem confia em Deus não vive ansioso,
mas entrega o fardo e espera na certeza de que Ele cuida de tudo. Por isso, se você deseja ver a sua vida de oração transformada, peça ao Senhor que aumente a sua fé. Não tenha medo de confessar: Pai, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Foi essa a oração de um homem em Marcos 9:24, e Jesus respondeu com compaixão. O mesmo acontece conosco. Quando reconhecemos nossa limitação e pedimos que Deus fortaleça a nossa fé, Ele nos sustenta e nos leva a níveis mais profundos de confiança. Nos próximos momentos, vamos falar sobre outro aspecto essencial da oração que move o coração de Deus: a perseverança, porque orar não é apenas pedir uma vez, mas permanecer firme, insistindo em fé até que a resposta venha. Agora que já entendemos que a oração eficaz nasce da sinceridade e é sustentada pela fé, precisamos falar sobre um segredo fundamental: a perseverança na oração. Muitas vezes, desistimos rápido demais. Oramos por alguns dias, ou até por algumas semanas, e quando a resposta não chega no nosso tempo, pensamos que Deus não ouviu, ou que não vai responder. Mas a Bíblia nos mostra que a oração que realmente move o coração de Deus é aquela que insiste, que persevera, que não desiste diante das circunstâncias. Jesus nos ensinou isso de forma clara em Lucas 18, na parábola da viúva persistente. Ele contou que havia um juiz injusto, que não temia a Deus nem respeitava os homens. Mas havia também uma viúva que constantemente o procurava pedindo justiça. Mesmo sem se importar com ninguém, aquele juiz acabou atendendo ao pedido da viúva, apenas para que ela não o importunasse mais. E então Jesus conclui dizendo: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar. Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça, e depressa. Lucas 18, 7, 8. Veja que Jesus não está comparando Deus a um juiz injusto, mas mostrando justamente o contrário. Se até um juiz corrupto atendeu a uma viúva, apenas pela insistência dela, quanto mais o nosso Deus, que é justo e amoroso, não ouvirá as orações dos seus filhos, que perseveram diante dele. A perseverança na oração demonstra fé. Quando você insiste, quando continua orando mesmo sem ver nada acontecer, você está mostrando que confia na fidelidade de Deus, que acredita que Ele está agindo, ainda que os seus olhos não consigam enxergar. É importante entender que perseverar em oração não é tentar convencer Deus, mas alinhar o nosso coração com o tempo e a vontade dele. Muitas vezes, Deus não responde de imediato, porque está nos ensinando a depender mais dele, a amadurecer na fé e a esperar o tempo certo da vitória. Pense na vida de Daniel. A Bíblia conta, no capítulo 10, que ele orava e buscava ao Senhor com jejum e súplicas. Por 21 dias ele perseverou sem desistir. E quando finalmente o anjo lhe trouxe a resposta, disse algo impressionante: desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Daniel 10, 12, 13. Isso nos mostra que, muitas vezes, a resposta já foi liberada por Deus, mas há batalhas espirituais acontecendo que tentam atrasar a manifestação. Por isso, não podemos parar de orar. A perseverança mantém o canal aberto até que a vitória se manifeste no mundo físico. Talvez você esteja esperando uma resposta há meses, talvez até há anos. Eu quero te encorajar. Não desista. Continue orando, continue crendo, continue buscando. O silêncio de Deus não significa ausência. Pelo contrário, muitas vezes é no silêncio que Ele está trabalhando nos bastidores, preparando algo muito maior do que você imagina. Jesus também reforçou essa verdade em Mateus 7:7. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta para vocês. No original, esses verbos indicam ação contínua. Continuem pedindo-se, continuem buscando, continuem batendo. Ou seja, a oração que move o coração de Deus é aquela que persiste até ver a porta se abrir. Outro exemplo poderoso é o de Elias. Em 1 Reis 18, depois de orar para que chovesse sobre a terra, Elias mandou o seu servo olhar para o céu. O servo foi 1, 2, 3 vezes e nada aconteceu. Elias poderia ter desistido, mas insistiu. Somente na 7ª vez,
o servo viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, que logo se transformou em uma grande chuva. Elias não se deixou levar pela ausência de sinais imediatos. Ele perseverou até ver a resposta. E é assim que Deus nos chama a orar, com insistência, com perseverança, com a certeza de que Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha orado por um filho, por um casamento, por uma cura, por uma porta de emprego e até hoje não viu nada acontecer. Talvez você esteja cansado, achando que não adianta mais. Mas eu te digo, em nome de Jesus, continue. Não pare. A oração perseverante move o coração de Deus e traz a resposta no tempo certo. Lembre-se do que está escrito em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Essa palavra também se aplica à oração. Não desanime, não se canse, porque no tempo de Deus você verá a colheita. A perseverança é a prova de que a sua fé é verdadeira. E quando Deus encontra alguém que não desiste, Ele se agrada e manifesta o seu poder de maneira surpreendente. Nos próximos momentos, vamos falar sobre outro segredo poderoso da oração que move o coração de Deus: orar segundo a sua vontade. Porque não basta apenas pedir, é preciso que nossos pedidos estejam alinhados ao propósito dele para a nossa vida. Já vimos que a oração que move o coração de Deus é feita com sinceridade, com fé e com perseverança. Mas existe um segredo ainda mais profundo, que muitas vezes esquecemos: orar segundo a vontade de Deus. Muitas pessoas oram esperando que Deus faça exatamente aquilo que elas desejam. E quando a resposta não vem da forma esperada, pensam que o Senhor não ouviu. Mas a oração verdadeira não busca impor a nossa vontade, e sim se alinhar ao propósito perfeito de Deus. O próprio Jesus nos ensinou isso no Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Veja que antes mesmo de pedir pelo pão de cada dia ou por livramentos, Jesus nos ensina a colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Isso significa que a oração poderosa é aquela que entende que a vontade do Senhor é sempre melhor, mesmo quando não compreendemos. Oração não é convencer Deus a fazer o que queremos, mas nos render para que Ele faça o que é necessário. Um exemplo lindo está na vida de Jesus no Getsêmani. Ele orou com intensidade, pedindo ao Pai que afastasse o cálice do sofrimento, mas concluiu dizendo: "Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua." Lucas 22:42. Essa oração é a expressão máxima de confiança e entrega. E aqui está um segredo. Quando oramos segundo a vontade de Deus, podemos ter a certeza absoluta de que Ele responderá. A palavra declara em 1 João 5:14-15: "Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos." Isso não significa que não podemos expressar os desejos do nosso coração. Pelo contrário, Deus se alegra quando abrimos a alma diante dele. Mas precisamos ter maturidade para entender que Ele sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes, pedimos algo que parece bom, mas que no futuro poderia nos trazer dor. Por isso, o Pai, em sua sabedoria, nos direciona ao que realmente edifica. Pense em uma criança pequena que pede a um pai uma faca afiada para brincar. O pai, por amor, jamais daria, ainda que a criança insista. Assim é Deus conosco. Ele nunca nos dará algo que vá nos ferir, mesmo que não entendamos naquele momento. Quantas vezes, olhando para trás, você percebeu que orou pedindo algo que, se tivesse acontecido, teria trazido problemas? Talvez uma porta que não se abriu, uma relação que não prosperou, uma oportunidade que não veio. Mas, passado o tempo, você entendeu que aquilo foi livramento de Deus. É por isso que orar segundo a vontade do Senhor traz paz. Porque ainda que não saibamos o que virá, podemos descansar na certeza de que Ele está conduzindo tudo para o nosso bem. Romanos 8:28 nos garante: "Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito." Então, meu irmão, minha irmã, ore com ousadia. Apresente seus pedidos a Deus, mas sempre conclua: "Senhor,
que seja feita a tua vontade. Isso não é falta de fé, como alguns pensam. Pelo contrário, é a maior demonstração de confiança no amor e na soberania de Deus. Esse é o segredo que transforma a oração. Quando você ora buscando não apenas o que quer, mas aquilo que Deus deseja, sua vida é alinhada ao propósito eterno. E nesse alinhamento você experimenta milagres, livramentos e bênçãos que vão muito além daquilo que poderia imaginar. Lembre-se do que está escrito em Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória. Deus não está limitado às nossas expectativas. Muitas vezes, enquanto pedimos algo pequeno, Ele está preparando algo grandioso. Por isso, quando você se rende à vontade dEle, abre espaço para que o impossível aconteça. Nos próximos momentos, vamos falar de outro segredo da oração que move o coração de Deus: a gratidão e o louvor. Porque a oração não deve ser apenas pedir, mas também reconhecer as bênçãos já recebidas e adorar aquele que é digno de toda honra e glória. Outro segredo poderoso da oração que move o coração de Deus é a gratidão e o louvor. Muitas vezes, reduzimos a oração a uma lista de pedidos. Senhor, me dá isso, abre aquela porta, resolve esse problema. Mas a oração verdadeira não se resume a pedir. Ela também envolve agradecer, reconhecer e adorar. A palavra de Deus nos ensina em Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Veja que Paulo nos orienta a unir nossas orações e súplicas à gratidão. Isso mostra que uma oração completa não é apenas clamar, mas também agradecer pelo que Deus já fez e pelo que ainda fará. Quando você ora com gratidão, está demonstrando confiança. Está dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor já está no controle. Eu não preciso esperar a resposta chegar para começar a agradecer. Esse tipo de oração move o coração de Deus, porque revela fé e reconhecimento. Um exemplo poderoso está em João 11, na ressurreição de Lázaro. Antes mesmo de realizar o milagre, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. João 11:41. Ele agradeceu antes de ver o morto sair da sepultura. Isso é fé aliada à gratidão. E foi exatamente esse coração que liberou o poder de Deus naquele momento. Da mesma forma, quando você agradece mesmo sem ver a resposta ainda, está declarando que confia no Senhor. Está adorando não apenas pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Além da gratidão, o louvor também é parte essencial da oração. Louvar não é apenas cantar, mas exaltar a grandeza de Deus, reconhecer o seu caráter, declarar quem Ele é. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que moveram o coração de Deus por meio do louvor. Lembre-se de Paulo e Silas, em Atos 16. Eles estavam presos, acorrentados, depois de terem sido injustamente castigados. Em vez de murmurar ou se desesperar, à meia-noite eles começaram a orar e a cantar hinos a Deus. E o que aconteceu? Um terremoto sacudiu as cadeias. As portas se abriram e todos foram libertos. Isso nos ensina que há um poder sobrenatural no louvor. Quando você ora louvando a Deus, as cadeias espirituais se quebram, os céus se abrem e a presença do Senhor se manifesta de forma poderosa. Talvez você esteja passando por uma situação difícil e a última coisa que sente vontade de fazer é agradecer ou louvar. Mas é exatamente nesses momentos que a gratidão e o louvor se tornam ainda mais poderosos, porque eles não dependem das circunstâncias, mas de quem Deus é. O salmista nos ensina em Salmos 34:1. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Note que não é apenas nos momentos bons, mas em todo o tempo. Louvar em meio às lutas é um ato de fé que move o coração do Pai. E aqui está outro segredo. Quando você transforma sua oração em gratidão e louvor, sua perspectiva muda. Em vez de focar apenas nos problemas, você começa a enxergar as bênçãos, a fidelidade de Deus e o quanto Ele já tem cuidado de você. Isso fortalece sua fé e abre espaço para o agir sobrenatural. Pense nisso. Quantas vezes Deus já te livrou, já te abençoou, já te sustentou?
Quantas orações já foram respondidas ao longo da sua vida? Quando você traz isso à memória, como diz Jeremias em Lamentações 3, 21, 23, a esperança se renova. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Portanto, meu irmão, minha irmã, aprenda a transformar suas orações em um altar de gratidão e louvor. Mesmo em meio à dor, declare: Senhor, obrigado porque sei que estás comigo. Obrigado porque até aqui o Senhor me sustentou. Obrigado porque sei que o teu plano é perfeito. Esse tipo de oração toca profundamente o coração do Pai. Nos próximos momentos, vamos falar de outro segredo essencial para uma oração que move os céus: o perdão e o coração limpo diante de Deus, porque não adianta orar com palavras bonitas se o coração está cheio de rancor ou mágoa. O Senhor nos chama a orar com um espírito livre, purificado pelo perdão. Já entendemos que a oração verdadeira envolve sinceridade, fé, perseverança, gratidão e louvor. Mas há um segredo que muitas vezes impede a oração de alcançar o coração de Deus: o perdão. A Bíblia é muito clara sobre isso. Em Marcos 11:25, Jesus disse: E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Isso nos mostra que o perdão não é apenas uma atitude nobre, mas uma condição para que a nossa oração seja eficaz. Muitas vezes, oramos pedindo bênçãos, pedindo respostas, mas guardamos no coração mágoas, ressentimentos e falta de perdão. Isso cria uma barreira espiritual entre nós e Deus. Como esperar que o Pai nos abençoe plenamente se não estamos dispostos a liberar perdão àqueles que nos feriram? O perdão não significa ignorar a dor ou fingir que nada aconteceu. Perdoar é uma decisão espiritual. É entregar a situação nas mãos de Deus e liberar o coração do peso da mágoa. Quando escolhemos perdoar, não apenas obedecemos a Deus, mas também libertamos a nós mesmos da prisão do ressentimento. Lembre-se do que Jesus ensinou no Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6,12. Essa oração mostra que o perdão que recebemos de Deus está ligado ao perdão que oferecemos aos outros. É por isso que muitas vezes a oração não flui, porque ainda estamos carregando mágoas antigas, alimentando rancores, guardando ofensas. Mas quando decidimos liberar perdão, abrimos espaço para que a presença de Deus encha o nosso coração e as nossas orações subam ao céu sem impedimentos. Um exemplo poderoso é o de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Enquanto era apedrejado em Atos 7, ele levantou os olhos ao céu e orou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Mesmo sendo morto injustamente, Estevão liberou perdão. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que ele viu os céus abertos e Jesus em pé à direita de Deus, recebendo o seu Espírito. Isso nos mostra que uma oração cheia de perdão toca profundamente o coração do Senhor. Além do perdão, precisamos também manter o coração limpo diante de Deus. O salmista declara em Salmos 66:18: Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Isso não significa que Deus exige perfeição para ouvir nossas orações, mas que precisamos ter um coração disposto ao arrependimento. Quando oramos, precisamos nos examinar e pedir que o Espírito Santo revele áreas da nossa vida que precisam ser tratadas. O arrependimento sincero abre as portas para que Deus nos ouça e nos purifique. Por isso, antes de apresentar pedidos, comece sua oração pedindo perdão pelos seus pecados, confessando suas falhas, se humilhando diante do Senhor. Essa atitude de humildade prepara o terreno para que a presença de Deus se manifeste de forma poderosa. Jesus contou, em Lucas 18, a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu orava se exaltando, dizendo que era justo, que jejuava e que não era como os outros homens. Já o publicano, com humildade, batia no peito e dizia: Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. E Jesus afirmou que foi o publicano quem saiu justificado diante de Deus. Isso nos ensina que a oração que move o coração do Senhor não é a oração de quem se acha perfeito, mas a de quem se reconhece pecador e dependente da graça. Portanto, meu irmão, minha irmã,
Se você deseja que sua oração alcance os céus, libere perdão a quem te feriu e mantenha um coração arrependido diante de Deus. Não permita que o rancor ou o pecado escondido sejam barreiras entre você e o Pai. Nos próximos momentos, vamos falar sobre a conclusão desta mensagem. Como juntar todos esses segredos da oração: sinceridade, fé, perseverança, vontade de Deus, gratidão, louvor e perdão, em uma prática diária que transformará sua vida espiritual. E faremos uma oração especial juntos para selar esta palavra no seu coração. Chegamos ao momento final desta mensagem e agora podemos reunir tudo o que aprendemos sobre o segredo da oração que move o coração de Deus. Vimos que a oração verdadeira nasce da sinceridade, porque Deus olha para o coração e não para as aparências. Ela precisa ser marcada pela fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Também entendemos que a perseverança na oração abre portas e revela a nossa confiança em um Pai que nunca falha. Aprendemos ainda que a oração eficaz não é apenas pedir, mas também buscar a vontade de Deus acima da nossa. Assim como Jesus orou no Getsêmani: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Descobrimos o poder da gratidão e do louvor, que transformam a atmosfera espiritual e atraem a presença de Deus. Também vimos que o perdão é essencial para que nossas orações não sejam impedidas e que o arrependimento sincero abre caminho para o Senhor agir. O grande segredo, portanto, não é uma fórmula mágica ou palavras decoradas. O segredo é um coração quebrantado, humilde, cheio de fé e disposto a viver em comunhão com Deus. A oração que move o coração do Senhor é aquela que nasce de um relacionamento íntimo com Ele. Talvez você esteja passando por uma fase difícil, enfrentando batalhas, carregando preocupações ou se sentindo distante de Deus. Eu quero te dizer, a oração pode mudar a sua história. Quando você dobra os joelhos e abre o coração, os céus se movem. A palavra de Deus garante em Jeremias 33:3: clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Essa é uma promessa direta do Senhor para a sua vida hoje. E agora eu quero orar com você. Feche os seus olhos, se possível, e coloque diante de Deus aquilo que está no seu coração. Oração. Pai amado, em nome de Jesus, eu me coloco em tua presença junto com cada pessoa que acompanha esta mensagem. Senhor, nós aprendemos hoje sobre o poder da oração que move o teu coração. Queremos orar com sinceridade, com fé, com perseverança, sempre buscando a tua vontade. Queremos encher a nossa vida de gratidão e louvor, liberar perdão e viver em arrependimento diante de ti. Senhor, toca nesta vida que agora ora comigo. Restaura a fé, cura as feridas, abre as portas que precisam ser abertas e fortalece cada coração. Que esta pessoa sinta a tua presença agora mesmo. Em nome de Jesus, declaramos que os céus estão abertos sobre esta vida. Amém? Meu irmão, minha irmã, creia que o Senhor ouviu a sua oração. A partir de hoje, não ore apenas por obrigação, mas ore com confiança, sabendo que o Pai te ama e deseja se relacionar com você todos os dias. E antes de encerrar, quero te pedir algo muito especial. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like, porque isso ajuda este vídeo a alcançar mais pessoas. Escreva também nos comentários o seu pedido de oração ou um testemunho sobre como Deus tem falado com você. Será uma alegria orar pela sua vida. E claro, compartilhe este vídeo com seus amigos, sua família e em suas redes sociais, para que mais pessoas sejam edificadas pela palavra do Senhor. Se inscreva no canal Horizonte da Fé, ative o sininho para receber as notificações e continue acompanhando as próximas mensagens que, com certeza, vão abençoar muito a sua vida. Que Deus abençoe grandemente você e a sua casa. E nunca se esqueça, a oração é a chave que abre portas impossíveis. E quando você ora com fé e com o coração sincero, o céu inteiro se move a seu favor. Até o próximo vídeo. E que a paz de Cristo esteja sempre com você.